Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Capítulo 11, parte 2. Finalizando o livro. O amor por si mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Pierre tenta ser um exemplo positivo para seus alunos. As crianças hoje em dia precisam admirar alguém e eu levo a minha função de professor muito a sério nesse sentido, declarou ele orgulhoso. Eu admirava Pierre por dedicar a vida a ajudar crianças e o admirei ainda mais por ele ter vindo fazer terapia quando essa dedicação começou a deixá-lo exausto. Eu sei que o meu trabalho com as crianças é realmente importante, só preciso de alguma ajuda para recuperar o entusiasmo. O pensamento negativo nos bloqueia, disse-me ele depois de um seminário de aperfeiçoamento pessoal do qual participara. Só preciso imaginar que estou mais feliz para que isso se torne realidade. Nós somos aquilo em que acreditamos. Achei que Pierre estava negando alguma coisa importante. Era como se o amor por si mesmo dependesse apenas de como ele se sentia a seu próprio respeito, independente de outras pessoas. Ao falar sobre sua infância, Pierre comentou: preciso apagar essa lembrança sobre os meus pais. Tudo isso está no passado. Preciso amar a mim mesmo e não depender tanto do amor das outras pessoas. Os pais de Pierre o haviam negligenciado quando criança, de modo que ele aprendera cedo na vida a não esperar que outras pessoas lhe dessem o que precisava. A verdade era que Pierre não se sentia amado e queria distanciar-se desses sentimentos. Fazer coisas positivas e conversar consigo mesmo de maneira otimista eram os recursos que usava para superar os sentimentos dolorosos. Infelizmente, a estratégia de Pierre não estava funcionando tão bem quanto ele desejaria. Como seus pais o tinham depreciado muito, ele lutava para evitar os sentimentos resultantes de autocondenação. Suas tentativas de amar a si mesmo visavam acalmar as vozes interiores de insegurança e desprezo. O problema de Pierre não era a falta de amor por si mesmo, mas a rejeição por si mesmo. Seus esforços eram tentativas de encobrir a rejeição. No decorrer da nossa terapia, Pierre parou de tentar me convencer de que o amor por si mesmo é apenas uma atitude mental que se pode aprender repetindo frases poderosas. Em vez disso, passamos a conversar mais sobre o que ele não gosta dele mesmo. À medida que Pierre compartilha comigo o que realmente sente com relação a si, ele descobre que já não tem que encobrir tantas coisas como antes. Embora seus pais tenham lhe transmitido o sentimento de ser inútil, as experiências de ter alguém que o escute nos seus piores momentos está lhe dando a sensação de que talvez haja alguma coisa boa nele. E a repreendeu com os pais que, quando nos desprezamos, prejudicamos nosso relacionamento com os outros. Na terapia, descobriu como é amar a si mesmo. Hoje, Pierre está mais feliz no seu papel de professor. Ele deixou de tentar convencer as crianças de que elas precisam amar a si mesmas para vencer na vida. Agora ele simplesmente as ama. Pierre aprendeu que esta é a coisa mais poderosa que ele pode fazer tanto pelos outros como por si mesmo. Jesus deixou muito claro que a sua dedicação do amor por si mesmo não significava egocentrismo. Para ele, o amor por si mesmo estava intimamente ligado ao amor pelos outros, assim como o ódio por si mesmo conectado com o abuso dos outros. Quando disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus estava explicando que só pode amar os outros quem se ama. O amor a si mesmo não pode estar separado do amor aos outros. Um depende do outro. O amor se multiplica quando é distribuído, assim como o ódio destrói enquanto permitimos que ele exista. Princípio espiritual. O amor por si mesmo e o amor aos outros, um não pode ser praticado sem o outro.
abrir-se para o amor. Estais em mim e eu em vós. João 14:20. Jack procurou-me porque a mulher o estava abandonando. Eles vinham tendo problemas conjugais há vários anos, mas tinham tentado resolver as coisas por conta própria. Jack era um homem de negócios franco e carismático, e a sua mulher era o tipo introvertido. Aparentemente, Jack dominava no relacionamento e a mulher se tornara uma pessoa ressentida e incapaz de expressar a sua infelicidade, até resolver sair de casa. Jack era capaz de admitir que não era perfeito, mas não acreditava que merecesse o abandono da mulher. Achava que ela estava sendo egoísta ao fugir dele. Ambos haviam investido 9 anos no casamento, e ele não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. No início, Jack queria falar exclusivamente da mulher. As sessões eram cheias de pedidos para que eu ajudasse a fazê-la voltar. Ele estava basicamente interessado em entendê-la e fazer com que ela mudasse de opinião. Jack estava fazendo terapia para mudar a mulher. À medida que o tempo foi passando, Jack começou a perceber que estava fazendo na terapia o que estivera fazendo no casamento nos últimos 9 anos e que não estava dando certo. Ele não era uma pessoa má, nem particularmente egoísta, mas a sua felicidade dependia de as outras pessoas fazerem o que ele queria que elas fizessem. Jack desejava que a mulher o quisesse, mas ela precisou afastar-se dele para descobrir se isso era também o que ela queria. Ele exigia que ela o amasse, mas o amor exigido não é o presente valioso. Embora fosse difícil para ele, Jack aos poucos deixou de se concentrar em tentar mudar a mulher e passou a procurar entender a si mesmo. Quando começou a olhar para dentro de si, o seu desejo de culpá-la desapareceu. Chegou ao ponto de achar que ela só deveria voltar quando ela sentisse que era o que desejava. Embora ele estivesse magoado por ter sido abandonado, o fato de achar que era responsável pelo afastamento dela estava começando a magoá-lo ainda mais. Por sorte, a mulher de Jack voltou. Voltou para um homem bastante diferente. Hoje Jack escuta mais quando ela fala e expressa quanto se sente com relação ao que ela diz. Está mais calmo e a sua pressão se estabilizou e ele consulta a mulher sobre as decisões que precisam tomar. Jack está mais centrado porque o seu relacionamento com a mulher fez com que ele examinasse alguns aspectos dolorosos de si mesmo, que estava tentando evitar. Ele agora é capaz de amar a mulher e a família de uma maneira mais profunda por causa dessa atitude. Jack está aprendendo a lição que Jesus ensinou através do exemplo da própria vida. O amor é gratuito, mas não é barato. Jesus acreditava que o nosso desenvolvimento pessoal só se dá no relacionamento com Deus e com os outros. O amor pelos outros é a força criativa que impulsiona o desenvolvimento espiritual. A razão pela qual muitas pessoas temem os relacionamentos é que o amor nos deixa vulneráveis. O risco de sofrer é o preço que pagamos quando estabelecemos um relacionamento com outras pessoas. Mas o amor é a recompensa. Aqueles que estão dispostos a pagar esse preço poderão desenvolver o seu eu, e os que procuram evitar qualquer risco e se fecham tornam-se egocêntricos. Princípio espiritual: abrir-se para o amor é o que nos realiza. Fim do capítulo do livro. Gratidão a todos vocês que ouviram, que estiveram aqui acompanhando toda a leitura no audiobook. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, com os ensinamentos de Cristo, pode nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Creio que muitas desses fatos aqui terapêuticos, muitas pessoas aqui se viram nele. Me vi em alguns, e esse intuito desse livro é isso mesmo, para a gente se analisar, para a gente se interiorizar. Então eu vou ler aqui uma parte
que o autor leu no final, que ele escreveu, né, no final do livro, o epílogo. O meu objetivo, né, no caso o autor, o meu objetivo foi oferecer uma perspectiva sobre como os antigos ensinamentos de Jesus encerram poderosas ideias psicológicas capazes de influenciar hoje a nossa vida. Durante séculos, aqueles que estiveram dispostos a meditar sobre as parábolas de Jesus tiraram proveito das parábolas de sabedoria nelas encontradas. À medida que a nossa capacidade de refletir a respeito do comportamento humano se torna mais sofisticada, acredito que a nossa capacidade de sermos beneficiados por essa sabedoria só fará aumentar. Jesus nos deixou a crença de que a conversa é uma coisa positiva, tanto com as outras pessoas quanto com Deus. Não é bom ficarmos sozinhos. Este livro gira em torno do diálogo entre os ensinamentos de Jesus e o pensamento psicológico em evolução. Espero que você tenha se reconhecido em algumas das situações apresentadas e que tenha conseguido se conhecer melhor. Compreendo que escrever um livro sobre os ensinamentos de Jesus pode ser controvertido. Mas de uma coisa eu sei: o meu trabalho como terapeuta beneficiou a minha vida e a dos meus pacientes. Embora a ciência da psicologia só tenha oficialmente pouco mais de 100 anos, ela foi desenvolvida na mente de muitos pensadores proeminentes muito tempo antes. Quando penso em todas as figuras da antiguidade cuja doutrina é chamada nos tempos modernos de psicológica, não consigo pensar em ninguém que mereça mais o título de o maior psicólogo de todos os tempos do que Jesus.